Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Já lhe disse que eu estou numa gravação de quatro dias seguidos e ler o Salmo 77, meditar, simplesmente extraordinário. E hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho do Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. O Asaf, na sua limitação, talvez não tenha pensado de que como essa palavra poderosa sobreviveria a milênios de anos. E quando ele diz que não ia encobrir, ou que o povo que conhecia ao Senhor não deveria encobrir aos seus filhos, e deveria mostrar à geração futura, talvez ele não tenha compreendido o alcance desta palavra, que chegaria até a mim e até você. Assim como nós, da nossa simplicidade, talvez não tenhamos uma compreensão de como nós podemos igualmente ser instrumentos nas mãos de Deus para não só o servir, que é o mais importante, mas igualmente alcançar pessoas. Quem sabe você que está aí, celebrando comigo esta palavra, se ache tão simplório que a sua história ou a história de Deus na sua vida não alcance alguém. O que Asaf está dizendo aqui, que ele diria às pessoas os feitos de Deus. Interessante que no versículo 3, ele diz: temos ouvido e sabido, nossos pais nos têm contado. Temos visto, temos ouvido, temos sabido, temos nos relacionado com aquilo que nossos pais nos têm contado. E ele diz: não encobriremos isso aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Aqui ele está dizendo que é uma informação que é passada de geração para geração. Você é responsável por contar aos seus filhos as maravilhas de Deus. Nós somos igualmente responsáveis não só em contar, mas em compartilhar, em ministrar aos nossos filhos as maravilhas de Deus. Eu tive a misericórdia de ser criado numa casa em que a minha mãe, temendo ao Senhor, ensinou a mim e a minhas 6 irmãs o temor de Deus.
A minha mãe hoje está prestes a fazer 85 anos e ela estudou até o primário, os 4 primeiros anos, que qualquer criança estuda ou estudou. Então ela não teve muito conhecimento secular. Mas o que a minha mãe conhece de Deus e do seu relacionamento com Deus, eu poderia dizer, me permita, não é autoexaltação e nem a ela, mas ela fez pós-graduação em relacionamento com Deus. E ela nos ensinou o caminho do Senhor, não só contando as maravilhas de Deus, mas eu e minhas irmãs fomos criados vendo ela se lançando aos pés do Senhor. E tal é a vitória que Deus deu à minha mãe. E o prazer que ela tem em servir e celebrar ao Senhor na sua simplicidade. Mas ela compreendeu como ela poderia servir e celebrar ao Senhor com a sua vida. Ela não é conhecida por muita gente, ou poderia dizer, ela é conhecida por poucas pessoas. Mas é interessante que as pessoas que realmente conhecem a minha mãe sabem da sua fibra, mas sabem da sua fé e das respostas que Deus lhe trouxe. Muitas pessoas sabem disso, mas nós da nossa casa sabemos isso de uma maneira experimental. Então, cabe a mim agora também contar com a vida para aqueles que estão depois de mim, vindo depois de mim. E tudo que eu preciso ser é eficiente nisso. Não com a sabedoria secular, mas com a sabedoria advinda de um relacionamento com o Senhor. E ele disse, não os encobriremos aos seus filhos. Interessante que a expressão não encobriremos aos seus filhos não está falando de contar, mas está falando de não encobrir, de deixar transparecer, de deixar aparecer os feitos de Deus e a graça de se relacionar com Ele. O que ele está dizendo aqui não é apenas alguém contar para outra pessoa os feitos de Deus e quem é Deus, mas não encobrir. Por quê? Porque Deus aparece por si só. Deus se revela por si só. A majestade de Deus é percebida, perceptível e vivenciada pela revelação dele mesmo a cada pessoa. Então, o que eu e você não devemos fazer é encobrir essa revelação de Deus às pessoas, com escândalos, com uma vida errada, com uma vida pregressa, transtornando informações preciosas de Deus a outras pessoas. Pense nisso. Talvez o ato mais importante nosso não é querer contar para as pessoas o que Deus é, mas não encobrir o que Ele é. Pense nisso. Porque algumas atitudes nossas podem encobrir a majestade e a glória de Deus, a percepção de outras pessoas. Uma esposa pode orar pela salvação do esposo, mas com as suas atitudes estar encobrindo essa manifestação. Pais podem orar para filhos ou por filhos, mas com atitude estar encobrindo essa manifestação. Igualmente, filhos podem orar por pais, mas estarem encobrindo essa manifestação. Reflitamos sobre isso. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.